atendendo a pedidos, né, vamos a mais exemplos sobre expressões algébricas, como usar, exercícios, né, mais exercícios. Vou começar aqui com esses 4 exemplos e mais abaixo tem exercícios. Bom, expressões algébricas são usar letras para representar números. Então, essa palavra aqui, algébrica, de álgebra, enfim, é relacionado a essa parte de usar letras, variáveis, incógnitas. Então, tem diferente das expressões numéricas, que só tem números. Então, mais alguns exemplos. O primeiro exemplo diz assim: imagine a seguinte situação: o preço de um caderno em reais representado por X. O preço de outros materiais escolares representado a partir de X. Então, a primeira informação que diz é: o preço do compasso é o dobro do preço do caderno. Então, se o preço do caderno é X, o dobro é 2X. Portanto, o preço do compasso é 2X. Agora, letra B. A régua custa R$3 a menos do que o caderno. Então, R$3 a menos, se o caderno custa X, a régua é X menos 3. Então, tá aqui a resposta. A letra C diz que o livro custa R$9 a mais do que o compasso. Então, o preço do caderno é X. O do compasso é 2X. Vimos aqui. E o livro custa R$9 a mais que o compasso. Então, 2X mais 9. A letra D. A letra D diz que o preço do lápis é metade do preço da régua. O preço da régua está aqui na letra B, régua. O preço da régua é X menos 3. Como o lápis é a metade, é X menos 3 dividido por 2. Então, é usado assim, para a gente pode manipular o número, mesmo sem saber qual é o valor dele. Essa é a ideia das expressões algébricas. Às vezes, a gente usa manipulação, como é o caso das equações de primeiro grau, que a gente vai ver mais à frente. Então, expressões algébricas é quando usamos expressões que contêm números e letras para representar os números. São as chamadas expressões algébricas. Aqui, os exercícios, vocês têm esse material em PDF, né, mas quem ainda não está com ele do lado, tira um print, faça esses exercícios e depois prossegue assistindo o vídeo. O primeiro exercício diz que... Bom, antes de eu passar a resolução, deixei aqui um tempinho para vocês tirarem um print, pausarem o vídeo, fazerem, que eu vou continuar no vídeo com a resolução. Tem este exercício e tem este próximo exercício. Vai até a letra L. Então, diz assim o exercício. Vou reduzir para vocês baterem no print só. Isso. Então, temos a letra N para indicar um número e representar essas expressões aqui. Agora sim, vou à resolução dos exercícios que está aqui mais abaixo. Então, faça os exercícios e depois confira a resolução nas próximas páginas, né, ou na sequência do vídeo, para você que está vendo pelo vídeo. Então, vamos à resolução. Aqui temos o seguinte exercício. O preço da caneta é o triplo do preço do lápis. Então, se o preço do lápis for L, então o preço da caneta, vou colocar até a letra C para caneta, L para lápis. É triplo, né? Então, é 3L. No caso anterior, no primeiro slide, já tínhamos dito que o preço do lápis é X menos 3 dividido por 2. Voltemos ao nosso caso, que é X menos 3 dividido por 2. Então, o preço do lápis, a gente acabou de ver que é X menos 3 dividido por 2. Então, é multiplicar isso por 3, né? 3L.
Ou se você já viu que tem que multiplicar por 3, é só a resposta, né? É só colocar que é 3 vezes x menos 3 dividido por 2. Aí, se você quer simplificar um pouquinho mais, simplificando essa expressão, né? Temos 3 dividido por 2, x menos 3. Ou 3, ou ainda, né, escrevendo mais um passo. Aqui apenas simplificando, mas não é necessário simplificar nesse exercício em si. Apenas manipulando um pouco mais as expressões para vocês verem como pode simplificar um pouco as expressões. Então, é 3 sobre 2 de x. Multiplicamos aqui, usamos a propriedade distributiva. E 3 vezes menos 3 é menos 9, então é menos 9 dividido por 2. Bom, mas não precisa dessa parte. Você chegou até aqui, a sua resolução já está corretíssima. Bom, o próximo exercício, então essa é a resposta da letra A. Diz que a mochila custa R$15 a mais que o caderno. Então, vou pegar o valor do caderno e somar 15. Voltemos ao valor do caderno. Caderno, compasso, régua, lápis. Ah, não, o caderno a gente acabou de calcular, mas voltemos aqui ao caderno. Aqui acabamos de achar o preço do caderno. Então, eu vou usar essa expressão aqui de baixo, certo? Eu achei ela mais simples. Essa expressão aqui para me somar 15. Então, o preço do caderno, da mochila, que é R$15 a mais que o caderno, falei errado, né? A gente acabou de calcular o preço da caneta, e o preço do caderno é X, falava lá no início do enunciado. X é o preço do caderno. Então, voltemos lá falando que temos que somar 15 ao preço do caderno. Se o preço do caderno é X, quando a gente soma 15, X mais 15. Não é isso? Agora, o preço da pasta, letra C. O preço da pasta é a metade do preço do caderno. Então, temos o preço do caderno que é X, a metade é X dividido por 2. Passando para a próxima letra, fala que o preço da pasta é metade... a letra C acabamos de fazer, né? Então, o preço... Fizemos a letra C, vamos à letra D. A letra D diz que o esquadro custa R$1 a menos do que a pasta. Então, o preço da pasta, a gente acabou de calcular, é X sobre 2. Então, R$1 a menos é X dividido por 2 menos 1. Se você quiser simplificar a expressão, por exemplo, igual aquele caso que eu somei, se eu fosse, por exemplo, somar 15, o que não era o caso, né? Havia me enganado. Mas se eu fosse somar 15, era melhor eu usar esse valor simplificado aqui de baixo do que eu somar 15 nesse valor aqui de cima, né? Então, ou de qualquer forma, para eu somar 15, eu teria que simplificar a expressão. Aqui não é necessário simplificar, vou simplificar apenas para vocês verem como pode colocar no mesmo denominador, né? Então, é 2, aqui é x, né? E menos 1 é menos 2 sobre 2. Né? Então, posso colocar também na mesma fração. Agora, o preço do estojo equivale ao do caderno e da pasta juntos. Vamos retocar, então, aqui o preço do estojo. O estojo eu tenho que somar o preço do caderno, que é X, né? Vimos lá no início, mais o preço da pasta. O preço da pasta é... Aqui é o esquadro, a pasta está na letra C. A pasta é X sobre 2. Então, como eu tenho que somar o caderno mais da pasta, então X mais X dividido por 2. E como podemos simplificar essa expressão? Então, o denominador é 2, aqui 2 dividido por 1, né? Que aqui é como se tivesse 1, não é isso? O denominador, então 2 dividido por 1 é 2, vezes x, 2x. A mesma coisa que vocês fazem
para os números, vocês fazem para as letras, porque as letras estão representando números. Então, x, agora, mais x dividido por 2. Então, esse valor é 3 sobre 2 de x. Ou eu posso colocar o x aí dentro da fração. A preferência é de vocês. Bom, então, montar as expressões e saber manipular é importantíssimo. Agora, o preço da caneta mais o da mochila é o preço da pasta. Então, tem o preço da caneta mais o preço da mochila é o preço da pasta. Temos o preço da caneta, da mochila e o da pasta acima. Vamos voltar aqui aos nossos exemplos. Da mochila, não, da caneta, da mochila e da pasta. Da caneta, acho que era a letra A, isso. É esse aqui. 3 sobre 2x menos 9 sobre 2. Então, da caneta é 3 sobre 2x, 3 dividido por 2, menos, multiplica x menos 9 dividido por 2. É igual. Agora, é igual não, da caneta eu tenho que somar com o da mochila, mais o preço da mochila. Voltemos aqui, procuremos o preço da mochila, está na letra B. A mochila, aqui, 15, x mais 15. Então, x mais 15, mais x mais 15. Observe que se fosse menos aqui, aí eu teria que colocar um parênteses. Como é mais, não vai fazer a diferença ter ou não esse parênteses. Então, 3 sobre 2 mais 1. Então, 3 sobre 2 mais 1, que é esse aqui que multiplica o x, não é isso? É 5 sobre 2. Coloca aí no mesmo termo, então, 5 sobre 2. Agora, menos 9 sobre 2 mais 15. Vou até fazer aqui a parte. Menos 9 sobre 2 mais 15. Ou você pode passar esse 9 sobre 2 para 4,5, mais 15 dá 19,5. Ok? Então, os sinais são opostos, né? Então, vou ter que subtrair. Esse aqui é 4,5. Ou você pode passar esse 15 para 30 sobre 2. Então, você pode encontrar 30 menos 9 é 21. Então, vai dar 21 sobre 2. Ou, usando aqui que é 4,5, vai dar 11 menos 4,5 também é 11 menos 4,5, 10,5. Então, 10,5. Você pode usar esta fração, você pode usar decimal, é o mesmo número. Vou colocar aqui em decimal. Então, 5 sobre 2, aqui eu esqueci o x. 5 sobre 2x é igual a, mais, que é o sinal do maior, 10,5. Agora fala que esse é o preço da pasta. Vamos procurar o preço da pasta. Aqui está a pasta. A pasta é x sobre 2. Então, vamos consertar a nossa equação aqui. Vou pegar esse termo e mudar cá para baixo. X, eu tenho que colocar igual a x sobre 2 aqui. Igual a x sobre 2. Então, aqui, porque o preço da pasta é x sobre 2. Então, aqui é x dividido por 2. Aí, eu simplificar, este primeiro lado vai dar este valor, não é isso que acabamos de fazer? Então, igual a x sobre 2. Igual a x dividido por 2. Tenho aqui termos semelhantes. Então, um modo de resolver é juntar os termos semelhantes. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Uma observação é que se fosse x de um lado e fosse, por exemplo, xy aqui do outro,
eu não poderia juntar. Certo? Por exemplo, suponha que o X é um número de... X aqui é o preço do caderno, né? Se fosse Y, o preço de um outro objeto, fosse uma outra, significasse outra coisa. Por exemplo, o preço de uma caneta. Então, o preço do caderno vezes o preço da caneta, se eu não sei essa informação quanto custa, eu não posso juntar com o preço do caderno. São incógnitas diferentes, não tem como juntar, não é termo semelhante. Vou tirar o y, que é o nosso caso, né? No nosso caso, não tem y. Então, eu subtraio ambos os lados x sobre 2, eu vou encontrar 4 sobre 2x, então eu vou encontrar 2x. Porque 5 sobre 2 menos x sobre 2 é 4 sobre 2, que é igual a 2. Igual a 10, menos 10,5 igual a 0. Então, x é igual a 10,5, vou continuar aqui. X é igual a 10,5 sobre 2. 10,5, vou apagar esse daqui. 10,5 dividido por 2. Aí eu posso encontrar o preço do caderno com esta informação, que está na letra F, que é 10,5 dividido por 2. Essa aqui é a resposta, na verdade, o exercício pedia para escrever apenas isso. Você chegou nessa parte, você já acertou o exercício. Eu fiz essas contas aqui apenas para você ver como resolve uma equação do primeiro grau, que é também tema do fim dessa apostila. Enfatizo que na apostila 2 também tem muitos exemplos, vamos continuar vendo mais sobre equações do primeiro grau. E temos agora a informação da letra G. O conjunto todo, caneta, mochila, o preço do conjunto todo. Aqui eu achei o valor de X. Fiquei com preguiça de simplificar aqui, mas você simplifica. Aqui é 21 sobre 2, vou colocar aqui 21 sobre 4, porque dividindo esse valor por 2, 21 sobre 4, que é aproximadamente R$ 5,25. 5,25. 5,25. Como estamos trabalhando com dinheiro, né? A gente usa mais decimal, vou colocar aqui, então, em decimal. 5,25. R$ 5,25. Agora, o preço da caneta. Então, é vocês voltar lá onde está o valor da caneta. Vamos voltar ao valor da caneta. A caneta é esse valor aqui. Então, você substitui aqui por X e efetua os resultados. Bom, e efetua o quanto que dá esse valor multiplicado por 5,25. Então, pede o preço da caneta, o preço da mochila, da pasta, do esquadro e do estojo. Vamos ver mais um aqui, o preço do estojo. O preço do estojo é 3/2 de X. Então, o preço do estojo, esse último aqui, é 3/2 de X. Então, como encontrar o valor do estojo? 3/2 vezes 5,25. 5,25. Então, 3/2 vezes 5,25 vai dar... Vamos pensar aqui, vamos fazer sem usar a calculadora. Então, temos 3 vezes 5 dá 15, aqui, 3 vezes 2 dá 6, e vai 1 dá 7, e 3 vezes 5 é 15. 15,75 dividido por 2. 15 é 7,5, mais 37, então vai dar 7,875. Né? Então, é aproximadamente
R$7,87. Bom, então eu fiz aqui o preço do estojo, vocês fazem lá o da caneta, da mochila, da pasta e do esquadro. Substituir o valor de X por... Aqui havíamos encontrado 5,25. Onde tiver X, você substitui por esse valor. Então, um exemplo, assim, que a princípio eu não tinha quem era o valor de X, nem o preço de nenhum material, mas com as informações fui transformando frases em expressões, depois expressões em equações. Lembrando que as equações têm igualdade, certo? Expressões não necessariamente, ou na maioria das vezes não tem. Agora, quando fala equação, é porque tem a igualdade. Mas vocês, assim, mesmo sem se atentar muito ao nome, o importante é que vocês saibam usar. Agora, esse próximo exercício é como montar as expressões. Por exemplo, se eu estou lá resolvendo o meu problema e cheguei lá num número, eu preciso calcular o triplo desse número. Ou melhor, eu não cheguei no número, né? Eu tenho lá uma determinada quantia, que eu não sei quanto é, eu vou calcular triplo. Aqui falou para usar a letra N, mas pode usar qualquer letra que você prefira. O triplo de N é 3N. Agora, 3/5 desse número é 3/5 vezes N. Então, a letra B, a resposta é 3/5 vezes N. 70% desse número, então, é 70 sobre 100, né, simplificando é 7 sobre 10, que multiplica N. Letra D. Agora, 3 a menos do que esse número. Então, vou pegar N e subtrair 3. N menos 3. 3 menos esse número. Agora é diferente. 3 menos esse número. Então, é 3 menos N. Agora, o número N e a diferença entre N e o número 5. Então, é N menos 5. A diferença entre 7 e esse número. Então, a diferença entre 7 e N é 7 menos N. Então, frases que vocês vão encontrando que podem ser transformadas em expressões. Por quê? A gente pensar, vendo a expressão, manipular, somar, subtrair, é muito mais fácil do que somar, subtrair, lendo uma frase. Não é isso? Multiplicar, etc. As frases vão ficando complexas e difíceis de entender. Bom, o produto desse número e 9, então é 9N. Agora, letra I, o quociente desse número por 5. Quociente é divisão, então é N dividido por 5. Agora, a letra J, o dobro da soma desse número com 9. Então, tem um número, tem o dobro dele. Não, primeiro eu faço a soma, né? O dobro da soma desse número com 9. Então, primeira soma com 9 é N mais 9. Agora fala o dobro. Então, é 2N mais 9. Agora, letra K. A metade desse número mais o seu dobro. A metade é meio, né, vezes mais o seu dobro, desculpa. A metade desse número é meio vezes N, ou N sobre 2. Mais o seu dobro, então mais 2N. Aqui também, se vocês quiserem simplificar, aí aqui 2N mais 12 vezes 9 é 18, então é 2N mais 18. Vou colocar aqui no cantinho, mais 18. 8. E simplificando esse aqui, eu coloco no mesmo denominador, que é 2. Então, vai ficar N, isso, mais... Aí, 2 dividido por 1 é 2. Vezes 2 que está em cima, 4. Então, é 4N. Então, a resposta aqui é
5n dividido por 2. A última, vamos ao último item, a letra L. A metade da soma desse número com 5. Então, a metade da soma desse número com 5. Então, primeiro, a soma é n mais 5. N mais 5. A metade, então, vou dividir por 2. As manipulações que vocês já fazem com números, vocês fazem com letras, sem saber o valor do número que ela está representando. Então, esses exemplos são desse tema de expressões algébricas, aí como montar a expressão. E agora vamos ver exemplos de como resolver a equação do primeiro grau. Esses exemplos vão vir na apostila 2, agora do tema do mês de setembro. Okay? Então, para que os alunos que não acompanharam a videoaula, que não puderam assistir, leiam ela quando for pegar a apostila na escola. Aqui temos um equilíbrio. Aqui temos uma balança com 2 blocos de X, mais 10 gramas, e aqui, como está equilibrado, né, então tem o mesmo peso que X, mais 8, mais 10 gramas. Então, escrevendo a equação que representa esse equilíbrio, a gente consegue encontrar o valor de X. Então, aqui é 2x mais 10 é igual a x mais 8 mais 10. Que é o que está escrito aqui. Então, agora como resolvermos? Vamos juntar os termos semelhantes. Vamos ampliar aqui para vocês verem melhor. Então, o valor é... Se você também quer treinar um pouquinho de como resolver a equação, pare o vídeo um momento e resolva esta expressão. Depois você segue e confere a resposta. Então, temos 2x e temos x do outro lado. Vou passar esse x para o lado de cá. Vou subtrair x de ambos os lados. Então, 2x menos x é igual. O que não tem x, eu vou passar para o outro lado. Então, vai ser 8 mais 10, que já estava aqui desse outro lado. E agora, tenho esse 10 do outro lado, eu vou passar ele para o outro lado, subtraindo, não é isso? Porque eu vou subtrair 10 de ambos os lados. Então, vai ser menos 10. Então, 2x menos x, 1x. Ou seja, é x. 10 menos 10 é 0, então sobrou 8. O valor é 8. Observe como que eu vejo se a equação está correta, se eu resolvi corretamente. Aqui, quando eu substituo na equação, vai ser 2 vezes 8 é 16, mais 10, 26. Agora, 8... mais 8, 16, mais 10, 26. Então, esse 8 está correto. X é igual a 8. Agora, o próximo exemplo. O próximo exemplo, aqui vai estar resolvido na apostila de vocês, né? X igual a 8. O próximo exemplo de equação resolvida, equação do primeiro grau, é... Aqui a expressão é 5x igual a 20. Essa expressão, quero isolar o valor de x. Então, eu vou dividir por 5 aqui de ambos os lados. Por quê? Aí vai sobrar aqui do lado direito apenas o valor x. Então, quando eu divido por 5, que é aqui que está feito, né? Então, vamos encontrar 20 sobre 5, 4. Então, o valor da igualdade é x igual a 4. Esse passo aqui não é muito... Às vezes, não precisa escrever com tanto detalhe, né? Principalmente quando vocês aí ficaram resolver equações rapidamente. Vocês já passam... também dá para pensar desse modo, né? Está aqui multiplicando 5, ele vai passar para o outro lado dividindo. É a operação inversa. Bom... Temos o segundo exemplo. O terceiro vai ser este exemplo aqui. Parem o vídeo aí um tempo e resolvam este exemplo. Depois você prossegue assistindo o vídeo, ok? Então, vamos ao exemplo 3.
2x menos 1 igual a x mais 5. A ideia é isolar o valor de x. Vou fazer aqui. 2x menos x, porque eu vou subtrair x de ambos os lados, é igual a x a 5. Agora tinha menos 1 desse lado, então vou somar mais 1. Então, 2x menos x é x. 5 mais 1 é 6. Encontramos o valor de x, que é igual a 6. Se você também quiser conferir se está correto, 2 vezes x dá 12, menos 1, 11. 11. Agora, desse outro lado, x mais 5 é 11 também. Portanto, está correto. Não erramos nas contas. Uma coisa que, quando vocês ficarem ainda mais treinados a resolver equações, vou voltar à equação anterior, quando vocês chegar numa equação aqui dessa forma, aí você vê, tem 10 aqui e tem 10 aqui do outro lado. Aí você já vai rapidamente, ó, cancela isso. Aí você considera só a expressão 2x igual a x mais 8. Você já pode cortar o 10 da equação, que é como você subtrair 10 dos dois lados da equação. Eu tenho dois números iguais. Se eu subtrair 10 deles, eles vão continuar iguais. Essa é a ideia. Bom, quando vocês forem resolvendo mais equações, vocês veem que nem precisa fazer assim tantos passos, igual aqui está na resolução da apostila, vai estar na resolução da apostila de vocês, ok? Bom, então aqui relembrando, enfatizando ainda mais que os dois, como resolver a equação do primeiro grau com uma incógnita, que é adicionar ou subtrair o mesmo número, que é o que a gente já fez também, ou multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Voltando aos nossos exemplos, aqui nessa a gente dividiu por 5, então a gente dividiu pelo mesmo número. E somar ou subtrair o mesmo valor em ambos os lados, a gente aqui nesse caso, por exemplo, a gente subtraiu 10 de ambos os lados. Correto? Então é somar ou subtrair ou multiplicar. Quando vocês futuramente veem a equação do segundo grau, vocês vão ver que pode tirar a raiz de ambos os lados e manter a igualdade. Mas esses são assuntos para o futuro. Vamos agora ao exemplo 4. No exemplo 4, vocês novamente parem o vídeo um pouco, print e tente fazer o exercício. Depois segue assistindo. Vamos à resolução do exemplo 4. O exemplo 4 diz que um estacionamento cobra-se R$ 7,00 pela primeira hora e R$ 1,50 a cada hora excedente. Se o cliente pagou R$ 16,00, quanto tempo o carro permanece nesse estacionamento? Eu vou chamar de X. Eu uso bastante X, porque X é uma letra muito usada na matemática. Mas se você gostar de outra letra, use outra. Então, no meu caso, X vai ser o número de horas excedentes. Número de horas excedentes. Então, temos, pagou R$ 7,00 já na primeira hora, e o número de cada hora excedente pagou 1,5, ou seja, R$ 1,50. Então, é 1,5 vezes X. Ou quando é assim um número em uma letra, não precisa colocar esse pontinho, é só colocar o X. Uma observação é que, quando eu estou falando de expressões algébricas, eu uso muito o pontinho para, ao invés daquele vezes que a gente já usava antes, porque pode confundir com X, correto? Então, por isso eu uso bastante o pontinho mesmo. Então, escrevemos aqui o valor da expressão que representa o valor que ele vai pagar. E disse aqui que ele pagou R$ 16,00. Então, a nossa expressão vai ser igual a 16. Agora é resolver. Resolvendo essa expressão, vamos ter 1,5x é igual a 16 menos 7. 16 menos 7 é igual a 11.
11. Então, vamos encontrar x igual a 11. Aqui, 1,5 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. 1,5. 11 dividido por 1,5, vou fazer aqui na calculadora para pouparmos tempo. 11 dividido por 1,5. R$ 7,33. 7,3333 indefinidamente. É uma dízima periódica. 3 indefinidamente. Sim? Então, foi esse o valor, o número de horas que ele ficou. Agora, se eu quiser passar isso para minutos, isso é 1/3. 7 mais 1/3. Então, isso é 7 horas. Vou ver assim, 7 horas mais 1/3. 1/3 de 60, ou seja, 60 dividido por 3 é 20. Então, 7 horas e 20 minutos. Minutos. Sim. Aqui embaixo está a resolução. Pensemos, aqui x, a quantidade de horas excedentes. 7 mais 15 igual a, mais 1,5 igual a 16. Ó, erramos, eu troquei 7 por 5, né? Aqui que eu errei, ó. 16 menos 7 é 9. Vou voltar aqui o meu caso, então. 16 menos 7, apagar aqui 11. E a resposta, então, é 9. 9 dividido por 1,5. 9 dividido por 1,5 é 6. Igual a 6. Aqui é 9. Ok. 9 dividido por 1,5 igual a 6. Então, não é essa resposta aqui. Foi um erro de conta. O que também pode acontecer. Fiquemos atentos às contas. Eu e vocês também, nós todos. Então, 6 horas excedentes, então ele ficou no total, a primeira hora já estava inclusa, né? Ele ficou 7 horas, certo? Agora, temos aqui mais um exemplo. Vamos ver se vai até o 5, se vai até o 6. Tem até o 6. Vamos aqui ao exemplo 5. Pausem e tentem fazer. Vamos, então, à resolução, né? A correção. Espero que vocês tenham pausado o vídeo e lido calmamente e tentado fazer. Beleza? O exemplo 5 diz que Danilo e Diego são ciclistas e resolvem percorrer uma estrada que tem um trecho asfaltado e outro de terra. Danilo transpôs o trecho de asfalto mais 6 quilômetros, igual está na figura. Um trecho de asfalto, que chamou de X, e mais um trecho de terra, 6 quilômetros. E depois retornou ao ponto de partida. Diego percorreu o trecho de asfalto mais 2 quilômetros. Você percorreu X e depois mais 2 quilômetros. Depois voltou ao ponto de partida. Ele fez esse percurso 2 vezes. Então, temos aqui Danilo, que percorreu o trecho de asfalto mais 6 quilômetros e retornou ao ponto de partida. Ele foi e voltou. Então, ele percorreu X mais 6 2 vezes. 2 vezes. Ele foi e voltou. Já o segundo, Diego, ele foi, voltou ao ponto de partida
e fez esse percurso 2 vezes. Então, igual aqui está na setinha. Ele foi, chegou ao final, voltou e deu mais outra volta. Foi e voltou. Então, ele percorreu 4 vezes. Bom, quando fizeram as contas, descobriram que havia percorrido a mesma distância. Quantos quilômetros tem o trecho asfaltado? Então, aqui o trecho asfaltado, que é o que a gente quer descobrir, é a nossa incógnita. Usando o livro, usou o exercício, né, usou a variável x, podemos usar qualquer outra que a gente gostar. Qualquer letra. Então, temos que 2x mais 6 é igual a 4x mais 2. Vamos às expressões. 4, não. Aqui, vou colocar uma página em branco. Uma página em branco. Então, temos aqui o nosso... na apostila. 2x mais 6 igual a 4x mais 2. 2x mais 6 igual a 4x mais 2. X mais 2. Como resolver? Primeiro a gente simplifica aqui, multiplica, não é isso? Então, 2 vezes x é 2x. 12 vezes 6, 12. É igual a 4x mais 2. Não, 4x mais 8, porque 4 vezes x, 4 vezes 2. Então, 4x mais 8. Então, eu posso trocar de lado as igualdades. Eu vou colocar, porque aqui tem um número maior, vou preferir fazer isso. Tem uns que falam multiplicar por o mesmo valor, né? Que seria multiplicar por menos 1, enfim. Então, eu posso também trocar de lado. Vou multiplicar por o mesmo valor. Vou colocar 2x menos 4x é igual, o que não tem x eu vou passar para o outro lado. 8 menos 12. 2x menos 4x menos 2x. 8 menos 12, menos 4. Então, x é igual a menos 4 dividido por menos 2, que é igual a 2. Então, o valor de x é 2. Certo? Então, a pergunta lá, que era a quantidade de quilômetros que eles percorreram no asfalto, é igual a 2. 2 aqui, na apostila que estamos. Vai ter a resolução na apostila de vocês também. Então, o trecho asfaltado é 2 quilômetros. Tem agora mais um exemplo. Esse exemplo aqui, às vezes, alguns de vocês já viram essa brincadeira. Ele fala assim, pense em um número, depois some 8. Depois multiplique por 10. Bom, a pessoa pode variar, né? A pessoa vai montando a expressão e depois acha o valor. Depois, subtraia 80. Aí, a pessoa pega e fala assim, deu tal valor. Aí, encontre o número, aí, a pessoa aqui fala assim, deu determinado valor. Aí, quem fez a pergunta, adivinha qual é o número que ela pensou. Não sei se vocês já viram esse número, essa brincadeira. Então, vejamos aqui como representar esse valor. Pense um número. Aí a pessoa coloca lá uma variável. Eu já usei tanto x, não vou usar a. Número, vou usar uma variável. Some 8. A mais 8. Multiplique por 10. Multiplique por 10, então vai dar 10. Vou fazer aqui acima. Vai ser 10A mais 8. Então, é 10A mais 80. Aí, o próximo passo é subtrai 80. Então, sobrou 10A. Aí, a pessoa falou, deu 68. Então, eu vou falar o número e dividir por 10. Então, o número é 6,8. Certo? Porque eu encontrei aqui 10A
é igual a 68. Nesse caso, 10A é igual a 68. Ou se a pessoa achou assim, por exemplo, lá, 120, então ela pensou no número 12, correto? A pessoa vai falando aqui, a gente montou a expressão e encontrou o número. Bom, sobre... aqui já vai começar a falar de equações com duas incógnitas. Estamos falando em uma variável por enquanto. Algo que eu quero falar sobre simplificar as expressões. Sobre simplificar as expressões, vamos a alguns exemplos. Por exemplo, simplifique a expressão 2, que multiplica x mais 5, menos 1/3, que multiplica 12x menos 1. Então, como faz resolver essa questão? Vamos simplificar. O que tem parênteses, a gente vai usar a propriedade distributiva. Então, vai ser 2 que multiplica x mais 5, vai ser 2x mais 10. Menos 1/3 vezes 12x. 1/3 vezes 12 é 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então, menos vezes mais é menos, deixamos esse menos aqui. Então, 4x. Menos 1. Então, menos vezes menos é mais. 1/3 vezes 1, 1/3. Então, fica menos 2x menos 4x é menos 2x. Vou juntar os termos semelhantes. E 10 mais 1/3, vou colocar assim, mais, agora 10 mais 1/3. O denominador é 3, então é 30, mais 1. Então, esse valor aqui é menos 2x mais 30 mais 1 é 31. Então, é 31 dividido por 3. Certo? Então, o primeiro passo é quando tem os parênteses, eu vou retirar os parênteses, certo? E juntar os termos semelhantes. Novamente, se eu tivesse aqui uma outra variável, x vezes z, eu não poderia tomar o 2x com menos 4xz. Repetiria ele apenas e só somava o 10 com 1/3, certo? Como não temos o z, então podemos simplificar. Vamos a mais um exemplo. Vou colocar aqui mais uma página em branco. Ok. Vamos a mais um exemplo. Por exemplo, 7. Vou colocar duas variáveis agora para vocês já irem se acostumando. 7xy menos 5x mais 2 que multiplica xy mais 1. Agora, eu tenho duas variáveis. Quais são os termos semelhantes que eu posso juntar? O xy com esse xy. Mas antes de eu juntar, eu preciso tirar o parênteses. Eu vou multiplicar. Então, vai ser... Caso você também queira fazer, pare o vídeo um pouco e faça esse exemplo, depois confira. Se você achar uma resposta diferente da que eu achei, você pense mais um pouco, veja se houve algum erro ou na sua resolução ou na minha. E caso encontre um erro na minha, né, avise-me, por favor, ou avise os colegas também. Então, 7xy, vou repetir a parte inicial, menos 5x, mais, agora 2 vezes xy, 2xy. 2xy. 2 vezes 1 é 2, então mais 2. Tirei o parênteses. Agora, quais os termos em comum? Apenas este e este. O resto eu tenho que repetir, não tem variáveis, as mesmas variáveis com a mesma potência. Então, 7 mais 2 é 9xy menos 5x mais 2. Observe uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês.
futuramente, às vezes no futuro não tão distante, vocês vão encontrar, aqui acabou o exemplo, né? Vocês podem encontrar alguma coisa do tipo x mais 5x ao quadrado. Ambas as expressões têm x, porém, a potência é diferente. Então, eu não posso somar potências diferentes. Não tem como simplificar aqui mais, certo? Agora, por exemplo, se tiver menos 2x. Aí eu vou somar só essa parte, x com x, que vai dar, no caso, 1 menos 2 é menos 1. Então, é menos 1 vezes x, menos x. E vou repetir a parte do x ao quadrado. Porque eu só posso somar termos que têm as mesmas letras com as mesmas potências, né? Então, se não tiver isso, não dá para simplificar. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, que fizemos aqui, tem muito na apostila, exemplo semelhante a esse. Então, o primeiro passo, tirar o parêntese, fazendo aqui as multiplicações. E o segundo passo, juntar os termos semelhantes. Passar o que tem x para um lado, o que não tem para o outro, certo? Igual aqui. Ah, não, aqui ainda é só simplificar, né? Não é resolver a equação. Então, juntar o x e juntar os números que não têm variáveis, certo? Bom, o vídeo já ficou longo, já falei bastante. Comentem mais nas aulas sobre o que pode, as sugestões de conteúdo, se precisa gravar mais ou não. É isso e bons estudos!